Muito bem, olá, boa noite, sejam bem-vindos ao programa Noites Vivas. Sábado sim, a partir das 22 horas aqui na STV. Hoje vamos então bater muito papo e também, aliás, muito pouco papo, entre aspas, e ter muita música. Nós preferimos, do Rovumo Maputo, do Zumbi Índico, poder lembrar o grande e saudoso Joaquim Macuacua. Então, por isso é que nós trouxemos aqui nossos convidados, o seu filho em particular e os amigos que vão a acoplar então a ideia da banda para poder fazer-nos reviver um pouco de algumas músicas, ou lembrar algumas músicas, e também algumas músicas das suas autorias, claro, porque não só interpretam, como também interpretam composições dos outros, como interpretam as suas próprias composições. Malik Milo vai estar aqui para bater um papo também, para cantar música. E o meu primeiro convidado já está bem posicionado, Edi Alfredo Massinga, um grande advogado também formado em Direito e jovem, sobretudo. Eu fiz questão de pedir-lhe para vir aqui para inspirar não só a mim, mas os demais jovens a seguir os seus sonhos, porque ele tem um currículo invejável. Boa noite, Edi. Seja bem-vindo. Deixa-me fazer então viva, é verdade. Obrigado. Muito obrigado por então ter aceito o convite para aqui estar, porque eu... Passo a repetição, convidei-te mesmo porque és um jovem com um currículo invejável e pareceu-me ser uma pessoa muito determinada e que aposta, vai a fundo. Será que o direito, de certa forma, ajudou-te a ter essa postura de alguém que arrisca e vai em frente naquilo que alcança os seus objetivos? Sem dúvida. Mas antes de mais, chama a frisar um ponto muito importante nessa conversa. Eu sou estudante finalista de Direito, Exato. Terminei todo o plano curricular do curso. Neste momento, parei porque eu tenho que iniciar com a minha atividade de empreendedor. Sou empresário. Sim, as pessoas connotam-me como advogado, mas por causa da minha expressão pública. Exato. Mas, voltando à sua pergunta, eu acredito, o direito, sem dúvida. Eu acredito que o direito, sem dúvida, formou e moldou-me a forma como eu sou hoje, a forma como eu me expresso, como eu vivo, como eu penso, em todos os domínios da minha vida. Okay. O direito, sem dúvida, englobou uma nova personalidade em mim. É o que faz, pelo menos, com todos que têm contato com o direito e o direito manifesta-se dentro de si. Porque o direito, como eu sempre advoguei fora e deixei claro, o direito não é um curso que não vai mexer com as pessoas. É só vermos quem são as pessoas que fizeram direito, que têm uma certa expressão a nível mundial e global. Nelson Mandela, Barack Obama e etc. Então, isto sempre faz parte de nós. Acabou fazendo parte de nós, somos pessoas engajadas e determinadas em seguir a filosofia do direito. Então, sem dúvida, faz parte de mim. E foste tu, a escolha do direito, foi tua mesmo, foi a ocasião da vida? Como é que foi, então, até tu parares no direito? Por falar a verdade, eu acabei seguindo o direito por instinto, por incrível que pareça. Porque eu era uma criança, né, que gostava muito de tecnologias de informação, gadgets, computadores, telefones e tudo mais. E mesmo assim não foi atrás dos computadores? É esta parte interessante. Eu acabei, quando chegou a hora da faculdade, na hora de escolher o curso, eu escolhi um curso chamado Informática de Gestão. Mas a minha inclinação nunca foi para as ciências exatas, sempre foi para as ciências sociais. Okay. Então, eu escolhi o curso, fiz até o teste vocacional, fui aprovado e passei. Só que eu, quando estou a voltar para casa, eu começo a fazer uma análise, eu estava dentro do transporte público, começo a fazer uma análise. A física, a química, a matemática, não me dou bem, mas eu me dou bem com história, datas, acontecimentos, português, linguística, entre relações internacionais, etc. Eu já tinha uma certa apatia por isto, simpatia por isto. Então, eu cheguei em casa, eu conversei com meus pais e disseram, se achas que não é isso que tu queres fazer, muda. Eu disse, ok, vou mudar. Os pais, de certa forma, também ajudaram, o Sim. que não é muito fácil hoje em dia. Parece que há uma tendência dos pais a induzirem, né, influenciar os filhos a seguirem os cursos dos sonhos deles. Não tem muito a ver com os filhos, então os pais ajudaram. Não, ajudaram, eles deram muito suporte, disseram, tu tens que fazer o que tu achares melhor. No final do dia, quem vai estar a trabalhar és tu, quem vai estar a seguir a carreira és tu, então tu tens que sentir bem no que tu vais fazer todos os dias, que é para depois não ficar frustrado e depois queres, de certa forma, apontares a nós os teus fracassos. Então, eles deram-me esta liberdade, sempre, e sempre deram suporte. Então, eu voltei à faculdade, eu procurei na lista dos cursos que tinham lá de Ciências Sociais e eu escolhi o Direito.
Também comecei a analisar um pouco a minha personalidade, que já tinha um pouco a ver com resolução de conflitos, pelo menos a nível interpessoal, entre amigos, etc. Eles sempre confiaram em mim para resolver aqueles problemas pontuais, seja com a polícia ou com os pais. Sempre fui um pouco flexível e dinâmico nisto. Então, acabei escolhendo Direito. Uau. Escolhi Direito, entrei mesmo a fundo quando escolhi o curso. Tanto mais que todo o meu percurso académico foi um percurso que, obviamente, nas disciplinas temos professores e professores, docentes e docentes. Há docentes que são muito engajados nos estudantes, há docentes que não, é natural. Mas todos aqueles docentes que tinham o mínimo de vontade de querer conhecer os seus estudantes, eu sempre fui aquele estudante que o docente sempre conheceu. Sempre cruzava comigo na rua, sabia quem eu era. Então, pela forma como eu sempre me expressei a nível, pelo menos, académico. Então, sempre engajei-me dentro do curso a 100%. A tua primeira experiência de trabalho, sobretudo numa área que é uma das áreas, prefiro assim dizer, chatas, difíceis de trabalhar e que envolve, uma vez mais, uma postura muito séria, imparcialidade, muita imparcialidade. Como é que foi para ti logo o primeiro passo numa primeira sessão? Falar da minha primeira experiência, por acaso, é um pouco emocionante. É emocionante, por quê? Porque eu comecei a trabalhar num escritório de advogados, de um conceituado advogado da praça. Eu ainda estava no meio do curso. No Solex? Solex, exato. isso. Que é o Elísio de Sousa, que é o autor do novo Código Penal, do manual do novo Código Penal. Eu ainda estava no meio do meu curso e então eu não tinha muito conhecimento, pelo menos a nível processual e de como é que fazem essas coisas na prática, né? Mas eu tinha apenas aquele conhecimento teórico. Então eu tive esta oportunidade de poder chegar na prática e lidar com pessoas, porque na universidade nós temos teoria, levantamos hipóteses. Fulano X, indivíduo X, fez isto, fez aquilo, mas nós nunca lidamos diretamente com as pessoas, com as questões práticas. Então, a minha primeira experiência na Solex foi uma experiência, posso considerar dramática, não vou aqui revelar nomes, mas foi um caso em que punha em causa os meus princípios de vida, o que eu acredito, porque é o curso que eu, e todo mundo sabe disto, né? Que acaba sempre mexendo conosco como indivíduos. Era um caso de um pai, de um casal, que tinham que fazer o que nós chamamos de regulação de poder parental. Então, pensão de alimentos. O advogado é suposto defender os interesses do seu cliente, sempre. E nós tínhamos que defender os interesses do nosso cliente. Foi-me atribuído este caso e o pai era um indivíduo bem posicionado, tinha condições. Aí já começa a complicar a coisa. E os filhos precisavam de uma pensão de alimentos. Eu, na minha condição de cidadão humano, eu olhei e disse, claro que ele vai querer pagar. Ele pode, estão a pedir-lhe apenas um valor simbólico, não é nada. Mas ele não queria. Ele queria pagar o mínimo que ele pudesse. O mínimo que tu, quando olhas, dizes, isto é impossível. Esta criança não vai conseguir ter lazer, escola, tudo que é necessário, básico, apenas o básico. Isto é impossível. Mas era teu cliente e tu tens de fazer aquilo que ele quer. E eu, naquela posição em que eu estava, eu não era o dono, né? Não era o patrono. Então, o que eu tinha que fazer era apenas aceitar, submeter-me àquilo. Bem, das duas, uma. Ou aceita continuar com o caso para ajudar a chegar-se a uma solução, ou abandona. Ou abandona o caso. Mas eu ainda estava a começar. E no final do dia eu até fui ter com o advogado. Eu fui ter com ele e disse, eu acho que o que está a acontecer aqui não é certo. Ele disse, se tu achas que não está a acontecer aqui é certo, fica preparado para encontrar 1001 casos iguais destes na tua vida. Se vais abandonar agora, pular fora do barco, a porta da casa se vai ter da rua. Então foi um dos primeiros casos em que eu percebi que o direito não é apenas leis, processos, envolve muito a ti como pessoa, como alguém que tem sentimentos, tem afeto e é necessário muita imparcialidade neste momento. A tua postura social, a tua postura entre amigos acaba mudando de certa forma quando tu passas para um novo panorama, ou melhor, o panorama jurídico, tu mudas de personalidade, ou melhor, de postura, ainda que apareçam um daqueles amigos que ao final de semana está junto, a postura tem que se manter a mesma, nada de desvios daquilo que é a imparcialidade perante os assuntos, na verdade. Sem dúvida, sempre.
E por acaso, como as pessoas acabam olhando para ti, perdão, ahm, tudo que acontece, dizem, não vem agora com estes teus papos de advogado. Acaba Exato. sempre influenciando, acaba influenciando mesmo no teu meio social. O jurista tem uma particularidade de ser uma pessoa que argumenta muito. Sempre Exato. tem um pró e um contra para o mesmo assunto. Então, as pessoas, quando tu estás a dar o teu parecer, sempre tem uma tendência a associar a tua profissão com as tuas ideias, sempre. Acreditas que essa postura em algum momento fez-te perder alguns amigos ou distanciar-te de alguns amigos? Porque eu quero acreditar que tu tiveste discernimento suficiente para perceber aquilo que tu queres e aquilo que as pessoas querem. Isto é, não abandonar a área jurídica necessariamente porque as pessoas acham X, Y, Z, mas é uma postura que tu deves assumir, que tu acabas levando, de certa forma, um pedacinho daquilo para casa ou para a tua convivência. Chegaste a perder ou separaste de alguns amigos por causa destas particularidades que, em algum momento, tu até nem percebes? Eu acredito que perder, tanto que tanto não, mas já criei muitos atritos, porque a minha ideia, a minha posição é de alguém que vem, fomos a perceber, o direito, ele tem que trazer ao máximo a ideia de justiça, do que é justo. E às vezes as pessoas têm apenas uma noção abstrata do que é justo. Eu não tenho a concepção, né, a definição exata de justiça, mas eu tenho pelo menos bases do que é justo, do que é melhor para uma sociedade sã e, posso ver, num ambiente são e harmonioso. Então, neste diapasão, acabamos sempre criando um pouco de atritos, sim. Ok. Desde a infância tu sempre olhaste para questões, uma postura um pouco mais séria, um pouco mais, vamos lá, de cursos que tivessem a ver com alguém que, pronto, tem muito foco e tudo mais. Desde criança tu sempre tiveste estas apetências? Eu acredito que sim, por causa da minha expressão. Eu nunca fui o melhor estudante, nem na escola secundária, nem na escola primária, nem na universidade, mas sempre fui um dos estudantes que mais sempre tem algo a dizer e tem uma posição de influência, conseguia influenciar sempre, em termos positivos, sempre. Então, eu acredito que desde criança isto acabou contribuindo muito para que eu me tornasse quem eu sou, pelo menos a nível no meu meio social e também a nível profissional. Sempre terem esta capacidade de acreditar em mim. Tanto mais que na universidade, acho que isto foi já no final do segundo ano, no meados do segundo ano também, eu concorri para a Associação de Estudantes do Esquitam, que é um cargo que envolvia muito de mim como alguém que olha para as questões sociais em todos os domínios, mas naquele preciso momento foi a nível académico. Okay. Eu formei-me numa instituição privada, mas nem por isso, por ser privado, o que significa que, entre aspas, que as pessoas estão todas, está tudo bem, porque há condições básicas, por ser privado é sempre vão nos prover condições, mas eu sempre consegui detectar algumas, não vou dizer irregularidades, mas algumas situações que não dignificavam o estudante, que diminuíam o estudante e que, de certa forma, para o seu desempenho académico, aquilo contribuía. A falta de alguns recursos, a falta de alguns meios, muita coisa que eu olhava e via que estava em falta. Então foi neste âmbito que eu, pelo menos, acabei concorrendo para a Associação de Estudantes de Esquitam e foi uma das melhores experiências, uma das minhas primeiras experiências a nível académico e social a expressar-me. Foi quando candidatei uma Associação de Estudantes de Esquitam e foi um processo muito produtivo e posso dizer que o resultado foi o melhor de tudo, porque no final não houveram vencedores por causa de algumas irregularidades, pelo menos nas eleições, como é que foram feitas, etc, etc. Mas no final, porque eu tive um melhor plano de gestão, eles acabaram convidando-me para integrar a Associação de Estudantes e ocupando o cargo de secretário-geral. Não foi o cargo que eu almejava, não por questões de poder ou posição, não, mas por questões mas para poder ter a capacidade e possibilidade de fazer as mudanças que eu queria fazer. Eu teria que estar naquele cargo de presidente da Associação de Estudantes. Mas no cargo de secretário-geral foi possível fazer algumas mudanças. Não muitas, mas foi possível fazer algumas mudanças. Acreditas que hoje isso contribuiu para a tua carreira e para que também pudesses lidar com certos casos à parte, isto é, não da instituição de ensino, mas o outro lado, este caso jurídico? Acreditas que isso também influenciou? Esta experiência que tu adquiriste
na universidade, mesmo para a Associação de Estudantes? Sem dúvida, sem dúvida. Acabou contribuindo por quê? Porque como é que era, pelo menos a campanha, como é que era? Era uma campanha muito aberta e de muita conexão e comunicação com os estudantes. Éramos 4 candidatos, cada um tinha a sua forma de fazer campanha, mas a nossa campanha foi a única campanha que, por exemplo, nós deslocamos sala por sala para demonstrar o nosso manifesto eleitoral. E isto não era muito fácil, era a minha primeira experiência a lidar com o público. Okay. Então, falar para um auditório inteiro, falar para várias salas, não era muito fácil para mim. Ainda estava apenas a iniciar o percurso. Então, acabei perdendo o medo de falar em público, acabei desenvolvendo outras aptidões e competências e, sem dúvida, acabou refletindo também na minha carreira. Em algum momento pensaste em desistir do direito? Sobretudo pelas dificuldades encontradas no caminho, são diversas situações. Parece que, perdoem-me todos os envolvidos nas questões legislativas ou direitos, jurídicas, perdão, mas parece que vocês só recebem problemas. Só recebem problemas. E por acaso, por causa da questão de termos de estar sempre a lidar com problemas, vou falar a verdade, não. E é isto que me motiva. Porque quando nós temos um problema, o que nós devemos fazer é procurar uma solução. E quando nós encontramos uma solução, o nível de satisfação é muito alto. Então, por isso mesmo que eu nunca quis desistir do direito, jamais. Mas neste momento, por exemplo, é um momento que eu, por acaso, estou a abrandar a minha ligação com o direito, porque esta é a fase que eu estou a envolver mais a nível do empreendedorismo. Apenas uso o direito para atrelar-me nas minhas decisões, na minha visão, mais neste sentido. Agora, o direito, por exemplo, ir a tribunais, pleitear, etc., neste momento eu já não faço. Fiz no 4º ano do curso de Direito, em que, quando eu tive a oportunidade de entrar para uma instituição chamada IPAS, que é uma instituição do Estado. Sim, o Instituto... Sim, Patrocínio à Ciência Jurídica, que é para cidadãos desfavorecidos. Foi uma experiência, foi uma das melhores experiências que eu também já tive a nível jurídico, porque foi um momento em que eu lidei com pessoas que tinham problemas que eu nem sequer poderia imaginar dentro nos escritórios por onde eu passei. Porque os escritórios onde eu passei foram escritórios em que eu tinha trabalhos de pessoas que não estão a sofrer. São pessoas que têm condições. Então, eu quando passo pelo IPAS, eu tenho uma oportunidade de poder lidar diretamente com pessoas que falam Xangana. E eu não falo Xangana. Não tão bem, mas eu entendo Xangana, consigo perceber, eu consigo estabelecer um pouco de comunicação com quem fala Xangana. Tive a oportunidade de lidar com pessoas que, quando apostavam em mim, não olhavam para mim como apenas um estudante de direito, olhavam para mim como alguém capaz de fazer milagres. Então, a minha passagem pelo IPAS acho que foi uma das melhores da minha carreira. Que experiência que lá obtiveste? Sim, uma grande experiência que eu tive lá. Com alguns impasses, claro, nós não começámos já a saber tudo, né? Foi lá onde eu tive os primeiros passos a lidar com o tribunal. Eu ainda me lembro da primeira vez em tribunal. Foi negligência minha, nunca ter ido a um tribunal antes de eu chegar lá para pleitear. Foi negligência minha, sim. Fazer o estudo de mercado, né? Era necessário ter feito isso. Como é que eu vou ao tribunal quando sou atribuído um caso? Bem que os casos no IPAS, com a instituição de ensino, ou seja, com a universidade, nós trabalhamos com a supervisão de um docente, né? Mas quando vamos ao tribunal, nós vamos lá sozinhos, vamos lá apenas com o nosso constituinte sozinhos. E a primeira vez que eu fui ao tribunal, por acaso não vou dizer que tive uma má performance, uma boa performance, mas há um momento muito crucial que chama-se o momento das alegações finais, quando já temos que defender a nossa teoria, a tese de defesa do caso. E este momento faz-se de pé. Eu fiz sentado e o juiz lá disse, ilustre, tem que levantar. Eu fiquei, oh God. Ok, lá levantei e fiz as alegações finais, mas foi um momento um pouco constrangedor para mim. Eu acabei passando até uma imagem para o meu constituinte que eu não sei o que estou a fazer. Então, nós nem sempre chegamos lá a saber tudo, né? É verdade. Mas desde que nós
possamos sempre ter uma noção básica do que nós vamos lá fazer. É que o momento, ainda que tivessem dito os docentes no âmbito académico, no momento nem tudo tu te lembras. Vais recapitulando à medida que vais fazendo as coisas no mercado e as coisas vão acontecendo. Agora, há uma coisa que me impressionou e tu já deixaste ficar em ti, né? Eu vejo alguém com veias de direito, né? Com sangue de alguém na linha jurídica, mas também vejo alguém que ultrapassa esta ideia de ser apenas um jurista, um advogado, ser alguém ligado ao direito. Falaste agora do empreendedorismo. És uma das pessoas que é apologista daquela frase que diz: crie e não fique na crise, não é verdade? Há muitos que pensam que o empreendedorismo está ligado a áreas como marketing, gestão, pronto, áreas mais comerciais, quer dizer, que envolvem o comércio, necessariamente. Quando, no fundo, isso não é verdade e tu és prova disso. Quando é que começas a ter um interesse pelo empreendedorismo? Alguma dificuldade financeira ou nem por isso? Pela fase em que o país atravessa. Primeiro, porque uma coisa que nós temos que ter em mente, como diz, é nas crises que nós descobrimos as soluções para os maiores problemas até seculares e milenares que nós já tínhamos. Quando nós encontramos uma crise, é na crise que nós superamos estes problemas. Tudo começou quando o país começou a mergulhar na crise financeira. E tendo em conta que hoje em dia já não é como de antes. De antes nós éramos educados para ser advogados, para ser médicos, para ser engenheiros, etc. Hoje em dia o mundo está aberto para um leque de atividades profissionais, de saídas profissionais muito mais abrangente. Então, começando por aí. Então, encontrei a situação da crise, investiguei quais são, o que é mais solicitado para resolver os problemas de uma crise. Nós estamos num país que eu considero virgem em termos de negócios, porque se tu olhares, eu, por exemplo, converso com vários outros empreendedores jovens de outros quadrantes do globo. E nos países deles a concorrência é muito maior que em Moçambique. Tanto mais que eles até me perguntam: no teu país já existe algum serviço de delivery? Qualquer coisa. Neste exato momento nós estamos aqui, eu posso querer fazer o delivery de um documento de alguém. Neste exato momento eu não tenho um serviço eficiente neste momento. No teu país existe algum serviço de táxi eficiente que seja acessível a todos? Vários negócios que lá fora já foram até triplicados. E aqui em Moçambique nós ainda temos um mercado extremamente virgem. Então, a minha ideia de negócio começa assim. Começa a partir do momento que eu vejo um mercado com N possibilidades para serem exploradas. Eu decido abrir uma empresa. As empresas neste momento, as grandes empresas, nós conseguimos até ter relatos de que as empresas hoje estão todas a fechar. Nós entramos para os conservatórios e dizemos: a empresa X está a fechar, a empresa Y está a fechar. Então, tu começas a perceber o que é que está a acontecer. As empresas estão a fechar, então tens de procurar saber por que as empresas estão a fechar. Quais são os problemas que estão a atingir estas empresas. Então, a minha empresa neste momento traz soluções, pelo menos a nível de consultoria e assessoria empresarial, para superar as dificuldades que as empresas hoje sofrem com esta crise. Esta crise manifesta-se principalmente a nível, em termos micro e macros. Mas a nível micro, as pequenas e médias empresas têm enfrentado dificuldades porque não há dinheiro, como dizem. Exatamente. Não há dinheiro. Enquanto que as outras ainda podem subsidiar-se de algum capital, provavelmente de reserva, que foram constituindo nos anos anteriores, e talvez alguns sócios fazer alguma subscrição. Provavelmente, não se sabe. Não há dinheiro. Então, o que a minha empresa faz? A minha empresa, por ser uma sociedade gestora de fundos de investimento e de participações sociais, nós conseguimos alocar fundos para as pequenas e médias empresas, num regime que nós chamamos de Project Finance. Ideias brilhantes que podem ser materializadas e dar certo mediante um estudo de viabilidade prévio, que vai conferir maior credibilidade desta empresa vingar-se no mercado.
Então, porque as empresas e muitos dos jovens empreendedores apenas têm ideias, mas não têm como fazer, não têm como materializar essas ideias, nós conseguimos criar uma plataforma para que estes empreendedores possam buscar todo o conhecimento que precisarem para começar a empreender. Sem medo, claro. Claro, quando nós entramos no mercado, nós temos sempre a ter em mente que nós temos que arriscar. Temos sempre que arriscar. É o nosso nome que depois fica exposto, se formos a falir. Então, mas sempre temos que arriscar. O medo nunca pode consumir-nos a ponto de nós não avançarmos. Em Moçambique, claro, o empreendedorismo não está assim tão forte como nós gostaríamos que estivesse por causa desta falta de financiamento, não só pelas instituições de crédito, como também por falta de investidores. Nós nem temos sequer uma bolsa de investidores em Moçambique. É o que nós estamos a precisar muito, porque existe muito dinheiro parado, existem muitos, vou passar a expressão, existem muitos milionários, existem muitos indivíduos que têm contas milionárias, mas que o dinheiro fica parado. As pessoas acabam só apostando, arriscando em negócios que eles já têm uma certa simpatia e acreditam que isto vai dar certo. Exatamente. Né? Já há algumas indicações de que este negócio pronto, já deu certo, esse tipo de negócio já deu certo no passado. A probabilidade de dar certo é acima de 50%. Apostam em franchises. Franchising, pois. Sim, porque já tem lá aquele modelo todo de gestão, já que está equipado e tudo mais. Exatamente, não é preciso muita guerra. Mas não é isto que o país precisa. O país precisa de uma economia que seja dinâmica. Como não vamos dinamizar a economia? É trazendo todo tipo de negócio que ainda não existe. Nós estamos sempre a apostar nas mesmas coisas. Estamos sempre a abrir negócios que já existem. E isto não dinamiza a economia. É por isso que, mais ou menos, quando aconteceu nos Estados Unidos, na crise imobiliária de 2008, estava-se a apostar demais na imobiliária. Então, quando houve uma crise imobiliária, a economia acabou retraindo e acabou afetando o globo inteiro. Então, em Moçambique, neste momento, o trabalho que nós estamos a prestar agora do Project Finance é mais nesta vertente. Claro, e também temos o nosso core business, nós não devemos focar só em investir, né? Temos o nosso core business, que são 3 áreas, que temos a área do imobiliário por acaso, que orbita em a gestão de arrendamentos, arquitetura e construção civil. Depois temos a segunda área, que é a energética, gestão de soluções ambientais, engenharia petrolífera e tecnologia de redes. E depois temos a terceira área, que é a área da logística. Fazemos em regime de outsourcing, porque nós já não temos todo aquele equipamento de logística para aluguer de equipamentos, caminhões e vários outros tipos. Nós não temos estes equipamentos, mas fazemos em regime de outsourcing. Pelo menos sempre conseguimos responder às necessidades dos nossos clientes. Tudo que eles precisam, nós não deixamos que eles vão até outro sítio buscar. Nós conseguimos trazer até eles. E assim estamos a tentar fazer qualquer coisa para dinamizar a economia. Pode-se dizer, então, de certa forma, que está a faltar muita... tu até tocaste neste ponto, assumir o risco, mas quando falamos de assumir risco, estamos a falar de assumir risco calculado, porque há uma tendência de muitos jovens, em Moçambique em particular, e eu tenho visto em termos de estatísticas, de ficarem acomodados o trabalho ou os ganhos que têm nas empresas que as outras pessoas criam ou constituem. Eu costumo sempre dizer o seguinte, talvez para facilitar a compreensão de muita gente que não quer empreender ou não quer criar negócios ou rendas diversas para que possa então ter uma melhor situação na vida, que aquele lugar onde onde quem quer que seja está a trabalhar, alguém um dia teve uma ideia. Passam-se 10, 20, 50, 100, mesmo 500 anos, alguém um dia teve uma ideia e que daquela ideia surgiu essa coisa, foi-se atualizando, foi-se crescendo, foi-se comprando, E espanta-me, deixa-me triste quando simplesmente amigos, que eu até por acaso encontro, conseguem dizer de caras que eu estou estável, ao fechar a minha criatividade intraempresarial. Quer dizer, ter um intraempreendedorismo apenas, e não, quer dizer, é um bocadinho complicado. E é por isso que eu digo que é importante que chamemos a atenção, aproveitar pessoas como tu, que têm esta visão empreendedora e no começo até pode parecer toda uma simples ideia, mas é daí onde partem as coisas, para chamar a atenção ou chamar a consciência à sociedade que para um melhor desenvolvimento do próprio país, pararmos mais de reclamar de serviços que nós devemos ser providos,
é melhor ter esta veia de empreendedor, na verdade, Eddie? Eu acredito. Na verdade, nem todo mundo precisa ser empreendedor, mas onde as pessoas trabalham, as pessoas quando dizem que estão acomodadas, muitas das vezes é porque as pessoas apenas têm o seu salário e conseguem pagar as suas contas e tudo mais. Mas não é isto que deve mover as pessoas. Exatamente. O que deve mover as pessoas é a paixão pelo que fazem. Mesmo eu que abri o meu negócio, eu não abri o meu negócio por causa de dinheiro. Se eu tiver aberto por causa de dinheiro, sem dúvida, eu não dou mais 6 meses que eu vou falir. Se for só por causa de dinheiro, Exato. é impossível. O que deve mover as pessoas é a paixão, é um sonho. E o meu sonho em particular é poder mudar e ter um impacto positivo em vidas. Criação de emprego, geração de emprego, significa pôr o pão na mesa de alguém. Exatamente. Viabilizar negócios significa criar uma maior rede de oportunidades para outros também, sejam eles investidores, empresários, empreendedores, também poderem engrenar, porque depois fica um ciclo que vai se alargando, à medida que um vai entrando, outro vai entrando, e isto cria um grande bolo positivo no final do dia. Então, pessoas que acomodam-se com o trabalho que elas têm uma tendência a depois caírem numa espécie de stress. Não sei se vou considerar isto um fracasso profissional, mas a acomodação do seu trabalho só porque tem no final do dia o seu salário, a pessoa não está a pensar numa visão de o que é que eu faço realmente, qual é o impacto do meu trabalho na vida das pessoas. Acaba não tendo um bom feedback, pelo menos a nível econômico e nem da economia. Esta pessoa não cria impacto na economia, não melhora a vida de pessoas, porque apenas está... E são esse tipo de empresas que depois acabam caindo, porque as pessoas não têm paixão pelo que fazem. Não têm paixão pelo que fazem. O que me move não é o dinheiro, é um sonho de mudar a vida das pessoas. E principalmente começando, claro, não vou ser hipócrita em dizer que eu quero mudar a vida do meu vizinho. Eu quero mudar a vida da minha família primeiro. Quero pôr minha mãe bem, quero pôr minha avó bem, quero ver meus irmãos bem, quero ver toda essa gente bem. E na medida do possível, também poder expandir para outros setores, outros ramos e outras vidas poderem ser afetadas. Muito bem. Gostei muito. Hoje já estamos mesmo no final da nossa conversa. Eddie Massinga, alguma coisa, uma mensagem gostaria de deixar ficar, algum agradecimento em especial? Eu começo por dizer muito obrigado por então aceitares de forma humilde o convite para aqui estar, porque a semelhança dos os mais velhos, né, que já têm sucesso, nós também temos que dizer que nós jovens, boa parte de nós também, há quem tem sucesso naquilo que é a realização das suas tarefas. Uma mensagem deixa ficar. A mensagem que eu deixo ficar para que os jovens comecem a engajar-se mais, tendo em conta a situação do país. Não tenham medo, não importa a idade, desde que comecem a pensar. Pensar é grátis. Desde que comecem a pensar e criar impacto com soluções, não acomodarem-se, parem de se acomodar. Eu, pessoalmente, tenho apenas 22 anos. Eu atingi a maioridade no ano passado, tenho apenas 22 anos, mas mesmo assim eu não me acomodei. A minha visão continua sempre em querer alcançar outros patamares. Portanto, olha, eu estou preparado para fazer o melhor impossível, contanto que tentando trazer inovação com um novo conceito de liderança e governança corporativa, com foco de transformar a África em geral e Moçambique em particular. O caminho é longo, mas não devemos parar por aqui. Devemos sempre avançar mais. Eddie, muito obrigado. São palavras e mensagens inspiradoras. Até uma próxima oportunidade e sucesso no 2017. Eu que agradeço. Vamos ouvir música agora? Senta-te aí, posiciona-te aí, porque agora sim vamos ter um pouco mais de música e daqui a pouco conversa com Malik Mylon. Solta o som. Só tu és razão do meu viver. Por ti eu faço tudo,
e até o fim da vida eu vou te amar, cuidar de ti só para te ver feliz. Fizeste-me nascer, viste-me crescer, por isso hoje eu canto essa canção que eu fiz para ti, mostrar o meu amor, ver-te feliz. Minha mãe, eu vou cuidar de ti para sempre, mãe, eu vou. Darará, Eu agradeço a Deus como minha mãe te escolheu. Por isso hoje eu canto essa canção que eu fiz para ti, mostrar o meu amor, ver-te feliz. Minha mãe, eu vou cuidar de ti para sempre, mãe, eu vou.